Eu não gosto muito de sigla, mas às vezes a gente precisa usar, né? Às vezes, né? Então o que é a tal da SAB? É a síndrome da ardência bucal, também chamada de síndrome da queimação bucal. Isso é muito frequente em senhoras idosas, isso aí chega a ter uma proporção, assim, talvez de 40 mulheres, e não é exagero, hein, pessoal, isso aí é dado da literatura, de 40 mulheres para um homem que aparece com a síndrome da ardência bucal. Muita gente está falando que agora com a pandemia tem tido casos recorrentes de fraturas de dentes, de casos que pacientes que acentuaram bruxismo, casos de pacientes que estão muito mais estressados devido a essa situação natural que a pandemia impôs a muitas pessoas. E claro, cada um tem um perfil de atendimento um pouco diferente, cada um de nós aqui um do outro. Para mim, aumentou os casos de síndrome de ardência bucal. Também chama síndrome de queimação bucal, e na verdade o nome original, o nome em inglês, não dá para dizer que é o nome original, né, mas o nome em inglês é burning mouth, é queimação bucal. Então esses casos para mim eles estão aparecendo mais. Já tinha um bom volume disso, e agora esse volume está sendo mais significativo ainda, mais pessoas com a síndrome da queimação bucal. E aí você examina a boca, você olha para essa língua aí e não tem alteração nenhuma. E por que tem uma foto da língua se não tem alteração nenhuma? Porque esse é um dos lugares onde os pacientes mais costumam queixar-se da síndrome da queimação bucal. Mas pode acontecer em qualquer área da mucosa. Palato duro, palato mole, lábios, região jugal. E aí você examina o paciente e não vê nada. E aí, se você está menos desavisado, às vezes, pessoal, isso é muito triste. Às vezes a gente até recebe pacientes assim que foram tratados ou examinados ou avaliados de forma até jocosa pelo colega, sabe? Não valorizou a queixa, disse, isso é assim mesmo, e não tem nada errado, você não tem nenhuma lesão. Ou então, o medo recorrente desses pacientes é câncer de boca. Porque são as conexões óbvias que a pessoa faz, né? A pessoa ouve falar de câncer de boca. Câncer de boca aparece na mídia. É frequente conhecer alguém, um familiar, um amigo do primo, enfim, que teve câncer de boca, e aí ela começa a sentir algo diferente na boca. Aí ela olha, então, dois raciocínios, né, que as pessoas fazem, ou é afta ou é câncer. Bom, aí ela não acha ferida nenhuma para chamar de afta, ela naturalmente vai pensar que está com câncer, porque aquela sensação é persistente. E ao ser examinado, então, às vezes, quando recebe esse tratamento assim um pouco mais jocoso, diz, você não tem câncer, você não tem nada. Não, devagar, não tem câncer. Mas tem sim um problema complicado, difícil de ser manejado, mas não é difícil de ser diagnosticado. Então esse é o primeiro ponto importante, assim, tem critério de diagnóstico. Da onde a gente vai tirar critério? Poxa, vai tirar da literatura. Existe uma associação internacional, a International Headache Association, que pesquisa dor na cabeça de tudo que é tipo, inclusive dor de dente, inclusive a dor da síndrome da ardência bucal. E aí lá no site deles tem toda a classificação para todos os diferentes tipos de dores. Isso é bem extenso lá. Inclusive do burning mouth aparece, e o critério, olha só. Primeiro, você não tem lesão evidente, visível, você não observa nenhuma alteração. Segundo, 2 horas por dia pelo menos. Poxa, essa parada aí dói todos os dias? Sim, gente. Às vezes a gente não pergunta isso para o paciente, né? Ele vem com a queixa, a gente reconhece, às vezes até diagnostica a síndrome da ardência bucal, mas não pergunta para esse paciente qual é a frequência. E ela é diária. E ela é de pelo menos 2 horas por dia. E ela está acontecendo há pelo menos 3 meses.